Os nossos irmãos, visitantes, internautas, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós, pouco importa o seu credo, para nós, pouco importa a questão religiosa. Nós queremos saudá-lo, sinta-se abraçado nesta noite, sinta o carinho de todos nós que fazemos a primeira Igreja Batista aqui em Esperança, na Paraíba. Nosso abraço e que Deus continue te abençoando, que o Senhor venha falar ao teu coração nesta noite. Nós vamos ter momento de louvor, nós vamos ter um momento de reflexão na palavra do Senhor e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração nesta noite. Portanto, continue conosco, não saia, compartilhe esta live e com certeza o amor de Deus, o braço da graça será estendido através da sua instrumentalidade e muitas vidas ouvirão nesta noite daquilo que Deus tem a falar aos corações. Amém? Pois é, eu convido você a que nós tenhamos uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai querido, de eterna bondade, em cuja presença nós estamos. Iniciamos, ó Deus, conforme a orientação do teu servo apóstolo Paulo, clamando pelas autoridades constituídas da nação. Não importa, Senhor, seja ela quem for, não importa sejam boas ou más, nós estamos clamando para que o teu Espírito faça algo novo na vida destas pessoas, que o teu Espírito comece a orientar, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e comecem a projetar coisas boas em seus corações, coisas que visem o bem comum, seja para o bem de todos. Pai querido, nós queremos te pedir a orientação do teu Espírito nesta noite, que tu venhas, Senhor, nos orientar naquilo que deve ser dito, aquilo que deve ser falado. Nós queremos tão somente ser instrumentalizados por ti nesta noite e tu fales profundamente aos corações, aqueles que estão a nos ouvir e aqueles que ainda chegarão para ouvir a tua palavra. Deus querido, que esta palavra ela chegue ao coração. Ó Deus, repreende toda ação maligna, tudo aquilo que o inimigo tem preparado para tirar a atenção, para cegar os entendimentos, que nesta noite, Senhor, as pessoas estejam com os entendimentos abertos, sarados, para que possam ouvir a tua palavra, para que possam ouvir a tua própria voz, chegando aos seus corações e haja transformação, haja renovo, haja uma mudança, haja salvação nesta noite para o louvor da tua glória. Pai, nós assim te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Já temos alguém por aí com a gente? Já, 14 pessoas. 14 pessoas, que maravilha, né? Se eu não tiver errado aqui, além de Josélia, lá de Roraima, também tem Bete. Parece-me que é Bete que está aqui. Bete Barros, né? Bete Barros. E Josélia também lá em Caracaraí, Roraima. Um abraço para vocês, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Não só delas duas, mas de todos vocês que já estão nos acompanhando nesta noite linda e maravilhosa que Deus preparou para nós. Amém? Então, estou sentindo falta do meu cantor cristão, dizer a Cleide, eu procurei Cleide lá em casa, não encontrei. Não sei, possa ser que os meninos tenham pegado e colocado em algum lugar, eu ainda vou dar mais uma vasculhada, né? Eu faço questão dele porque ele tem, não é o valor financeiro dele, é a letra que é maior e dá mais comodidade para que eu possa cantar através dele. Mas, não havendo o cantor, nós vamos ter um louvor aí feito pelo Marcos Filho, né? Mas antes, deixa-me fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas na Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aleluia, né? Esse texto é lindo, é completo, ele fala da coleta dos santos, mas algo forte aqui é que Jesus, pela graça do Senhor, ele sendo rico, por amor de nós, se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Não na riqueza, evidentemente, que muitos têm sonhado, que muitos têm almejado, mas a riqueza espiritual, a riqueza celestial, de onde está o nosso tesouro, verdadeiramente o nosso tesouro deve ser colocado no céu. O nosso alvo deve estar aqui para cima. Se nós pensamos secularmente, como profissionais liberais, nós vamos estar limitados a nossa visão na horizontal. Mas, do ponto de vista espiritual, se Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós ganhássemos esta riqueza, ele fala de uma riqueza celestial. Ele fala de uma vida plena, de uma vida eterna, de uma vida onde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá pranto, não haverá angústia, não haverá solidão, mas uma vida plena, abundante em Cristo Jesus. Esta é a nossa riqueza. Então Jesus, sendo rico, se fez pobre, desceu a esta terra, se humilhou, foi ultrajado, morto, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Então vamos agora a um período de louvor. Bora, Marcos Filho. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que alegria tê-los aqui conosco. É motivo de muita alegria, de honra para nós ter vocês conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você seja amplamente edificado nesta noite, em o nome de Jesus.
Graça e a paz, amém? Eu estava olhando ali antes de vir para cá. Tiélia Maria, Tiélia, tá aí assistindo. Graça e a paz, Tiélia, a benção. Um beijão para a senhora. Estou com muita saudade da senhora, viu? Aos demais, a graça e a paz. Também a irmã Eli, com certeza. E vamos louvar o Senhor porque Ele é grande e merece ser. Ele é digno de todo louvor, merece ser, não, Ele tem que ser honrado e glorificado em nossas vidas. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Sua presença eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor que se compara a esperança viva. Sua presença, eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Essa música era muito linda. Eu estava olhando um rapaz em si que cantava ela muito bem, o
o Leonardo Gonçalves, eu vi a live dele, caramba, a voz dele tá outra. A voz dele, infelizmente, ele teve um problema, tipo uma paralisia na prega vocal. Só tem duas formas disso acontecer, um acidente. A gente tem até a história de um rapaz bem conhecido, esqueci o nome dele agora, que foi um acidente automobilístico, a voz dele ele perdeu quase que toda. E existe por vírus, e ele pegou um vírus esse que já faz mais de 2 anos que levou a voz dele. Ele ainda tem a técnica, a gente vê que ele tem técnica, mas a voz dele não sai. E assim, para um cara que cantava tão bem como ele cantava, é estarrecedor. Eu digo porque eu vi ele cantando, me deu uma tristeza. Eu fiquei imaginando ele. Mas eu achei muito bonito ele estar firme, forte em Deus, ao ponto de dizer, eu sou um pincel na mão do grande autor, que fazia lindas obras. E eu sou hoje um pincel quebrado. Por causa da voz, não. Eu sempre fui um pincel quebrado, cheio de pecados, mas o Senhor me perdoou, me lavou desses pecados, e mesmo eu sendo quebrado, Ele me usava. Não mudou nada, só a minha voz que não mudou. Achei muito lindo assim, a forma como Ele levou isso, a forma como Ele chegou e disse que Ele sempre foi, Ele só mudou agora porque a voz dele está... Quer dizer, o problema não é que Ele hoje está quebrado, Ele já era quebrado pelos pecados, pelos erros. É esse entendimento, é esse crescimento espiritual que nós devemos ter. Que o Senhor está no seu alto e sublime trono, nós não somos ninguém. Nós não merecemos e nós temos a sua misericórdia e seu amor e nós devemos tudo a isso. E por isso nós devemos nos entregar com corpo e alma, por inteiro, sem reservas ao Senhor. Amém? Cantar a última canção. Eu gosto muito dela e eu toco muito a minha vida. É uma música muito antiga, eu acho que os irmãos vão amar. É bem congregacional. E que Deus fale ao seu coração, amém? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. És teu filho, eu tenho livre acesso a ti. Vou começar de novo no outro tom, é melhor. Nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, poder chegar aos seus pés. Tá me fugindo, eu toquei agora essa música assim pra cá. É porque Deus quer que eu toque outra. Amém? Então vamos tocar outra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
glória, pra sempre, amém. E a ela glória, e a ela glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus caminhos e seus caminhos, profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ela glória, e a ela glória, a ela glória, pra sempre, amém, 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 amém. A ela glória, e a ela glória, a ela glória, pra sempre, amém. Os galhos secos de uma rua qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Criador, nosso Deus, vê uma flor a brotar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque onde ninguém vê luz, Tu vês, Senhor. Tu enxerga não somente uma luz, mas uma claridão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, onde muitos vê pecado, Tu vê honra, Senhor, dupla honra, Senhor. Onde muitos vê uma rocha seca, o sol escaldando o deserto, Tu vê um riacho de água. Muito obrigado, porque quando todos pegam e vê o tronco rasgado, arrancado pelo machado, o Senhor sabe que ao cheiro das águas ele voltará a brotar, Senhor. Muito obrigado porque Tu escolheste as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muito obrigado porque Tu chamou aos que Tu querias chamar, mas porque eles não quiseram, Tu chamou a todos, Senhor, convidou a todos para participar do Teu banquete. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus e pela cruz do Calvário. É isso que nós Te agradecemos e engrandecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcos. Oh, maravilha do céu! Aleluia! Eu não sei através do Instagram, mas no nosso Face, na página da igreja, nós já temos aí o diácono Joabson, a nossa irmã Tassiana, Josélia, já citamos lá de Roraima, a irmã Carmen Santos, a irmã Carminha, a irmã Neves, também Karina, Franklin, a nossa irmã Rosângela, a pastora Marlene, nosso irmão Rafael Medeiros, a nossa irmã Adriana e Isabel, que estão participando da live, né, do culto, que maravilha. A irmã Elisângela, e a irmã Kelly, Franciel, a irmã Eilia lá em Paz, tia Eilia, que maravilha. Quem mais você disse aí?
esse pessoal, né? Tá bom. Então, amados, nós vamos ver uma palavra que está em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Dia desses, em um dos cultos aqui, nós lemos esse texto. Não foi o alvo da pregação, mas nós lemos esse texto. Capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, seis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Soberano Deus, Pai querido, de eterna bondade, em cuja presença nós estamos. Ó Senhor, que palavra gloriosa, que palavra de advertência, que palavra, Senhor, instrutiva, que palavra de alerta do nosso general Jesus, já àquela época, para os seus seguidores, os seus discípulos. Mas esta recomendação de Jesus, esta voz do nosso mestre, do nosso comandante, ela ecoa até os dias de hoje e encontra ressonância em nosso coração. Que nós possamos estar atentos
a estas recomendações de Jesus, porque esse texto é oportuno para os dias do presente, para o presente momento, quando nós temos experimentado já muitas coisas que Jesus falou sobre o princípio das dores. Ó Senhor, e nós, os teus filhos, nós que fazemos menção do teu nome, nós não queremos estar aqui quando acontecer o meio, a profundidade da dor, a grande tribulação. Senhor, nós cremos que antes da grande tribulação, da grande tormenta, nós estaremos contigo, nós seremos arrebatados. Senhor, mas por enquanto que nós estejamos atentos em cima das orientações, das recomendações que Jesus deu aos discípulos e que evidentemente chega ao nosso coração nos dias atuais. Pai, venha nos falar mais e mais através da tua palavra. Nós assim te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? O texto, evidentemente, está falando do princípio das dores, né? O profeta Daniel, que você vai encontrar procurando aí no Velho Testamento, né? Ele já havia também se posicionado sobre o final dos tempos. E posteriormente a este profeta, Jesus, ele descreve para os seus discípulos, em orientação íntima, no momento a sós com os seus discípulos, ele dá orientação, ele descreve os sinais que estarão sinalizando para os últimos dias da história da humanidade. Queridos, este assunto ele é palpitante. Este assunto que fala sobre o princípio das dores, que fala sobre o final dos tempos, para nós que conhecemos a palavra, para nós que temos mais um estreitamento com a palavra de Deus, nós aguardamos com ansiedade, nós aguardamos com expectativa o retorno do nosso mestre, sem temor. Claro, nós nos resguardamos, nós temos preocupação com os efeitos do que vai acontecer para o princípio das dores. Como nós temos tido a preocupação, como ser humano, nós nos preocupamos nesta pandemia, que é uma pestilência, nós nos preocupamos, né? Nos resguardamos, cumprimos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, mas não há um temor, não há um pânico em nosso coração, porque tudo isso é sinalização, são prenúncios, essa pestilência, né? Não só essa que nós estamos vivenciando, mas outras que passaram, né? Gripe do porco, gripe do frango, do cachorro, do dragão, seja lá do que for, nós já passamos, nós já passamos tantas coisas, e isso sinaliza para os dias finais. E aí, muitas pessoas que não têm vivência com a Bíblia, pessoas que vivem um estreitamento religioso, literalmente uma religiosidade, entram em pânico, se apavoram, e muitos até pensam que essa história de falsos mestres, de pestilências, de mortandade, de maremotos, de terremotos, e que Jesus vai vir nas nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja, muitos têm isso como se fosse um conto, como se fosse um conto histórico, e até como se fosse uma ficção.
Mas, como eu dizia pela manhã, este é um fato real. Não foi qualquer profeta que disse isso, não foi qualquer relator da Bíblia que escreveu isso, foram palavras do nosso comandante maior, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Foram palavras de Jesus, orientando, advertindo de que haveria o final dos tempos, o encerramento, como diz o texto aqui, então virá o fim da história da humanidade. Então, amados, Jesus descreveu como princípio das dores. É preciso que nós reflitamos nessas palavras para cuidarmos de estar fiéis até a nossa morte ou a vinda de Jesus. Porque morrendo, como diz a palavra, nós morremos para o Senhor. É a vinda do Senhor para nós. Se a nossa morte anteceder esta vinda gloriosa do Senhor nas nuvens com poder e glória, também é a vinda do Senhor. E para isso nós precisamos estar preparados. Para isso, como eu dizia pela manhã, nós não vamos a uma viagem de qualquer forma. Se você vai a uma viagem a negócios ou a passeio, você se prepara. No mínimo você arruma a mala. Quantos dias vou passar? O que eu vou precisar de roupa? Se lá é frio, eu preciso de roupas mais aquecidas, de um blusão. Se lá é calor, eu preciso de roupas mais leves. Eu preciso de camisetas, preciso de bermudão. Se eu vou ter que ir comparecer diante de um tribunal para resolver algumas questões, eu vou ter que levar o meu sapato, o sapato da diária e o sapato que eu vou aos momentos solenes. Nós temos que nos preparar. Não é assim que fazemos? Então, de igual modo, espiritualmente tem que haver uma preparação para que nós encontremos com o nosso Deus, para que nós venhamos retornar ao nosso país de origem, a mansão celestial, a pátria celestial. Então, queridos, nossa história começa, do que nós relatamos aqui, essa história começa num dia em que Jesus estava saindo do templo, né? E aí os discípulos se aproximaram, os discípulos notadamente contemplaram a suntuosidade, a pomposidade daquele templo, e eles mostraram, admirados a Jesus, a estrutura daquele templo, né? A estrutura daquele templo. Que na verdade, irmãos, aqui eu abro um parêntese para lembrar que Jesus não está muito preocupado com a estrutura do templo físico, não. Claro que o nosso prazer, como eu tenho dito aqui, olha, irmãos, os irmãos daqui da igreja, eu oro todo dia e agradecendo a Deus pelos recursos que virão para a gente mudar o piso dessa igreja, dar uma arrumada nessa plataforma, comprar um som novo, fazer uns banheiros bonitos aí atrás, construir salas de aula. Nós temos esse desejo, mas Jesus não está muito interessado nessas coisas, não. O maior interesse de Deus é na nossa estrutura espiritual. A maior preocupação de Deus é com a nossa vida, como nós estamos, a estrutura da nossa vida, como é que nós estamos? Será que nós temos solidificado uma estrutura para crescermos na presença do Senhor? Para suportarmos os dias maus, as tempestades? Como é que anda a sua estrutura espiritual? É o momento de você refletir. E agora é o momento de você começar a preparar essa estrutura do alicerce. Fazer uma fundamentação bem preparada. Pois bem, a Bíblia, ela não desce a miúde no capítulo qual era o tamanho deste templo, assim como de que material
ele era feito, ou seja, se havia nele metais preciosos, muito menos quantas pessoas podiam entrar nele, quais eram as pessoas que frequentavam. Contudo, pelo fato de os discípulos de Jesus se admirarem tanto, podemos entender que era um santuário grande, que era um prédio que chamava a atenção. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus, entretanto, ele deve ter deixado os discípulos abismados, perplexos, com a resposta que Jesus deu, né? Ainda mais admirados eles ficaram do que estavam quando Jesus disse: vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo toda essa estrutura, todo esse prédio monumental, suntuoso? Não ficará pedra sobre pedra, será tudo derribado. Talvez, nos momentos depois, estando Jesus já assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Amados, aí Jesus começou a relatar, aí Jesus previu tempos de falsos cristos, falsos profetas e impostores e enganadores. O próprio Jesus advertiu, né? Religiões que pregam heresias têm surgido em todos os lugares. Em todos os lugares nós temos visto coisas absurdas. Pessoas que se dizem ser o Cristo, inclusive aqui no Brasil, pessoas que profetizam visando unicamente usufruir benefícios, se locupletarem, terem benefícios de ordem pessoal, e que enganam, dividem as igrejas, causam tristezas e angústias. Tempos de falsos cristãos, de falsos profetas. Lá em Mateus 7, 15 e 23, diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, é essa advertência também em Mateus 7, no capítulo 7, versículo 15 a 23, né, que nós devemos cuidar, estar atentos aos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com o crescimento espiritual das suas ovelhas. Querem se locupletarem, querem lograr êxito nos seus intentos, querem ser famosos, querem atrair sobre si os refletores e as câmeras, mas não têm compromisso com o reino de Deus. E Mateus e também lá em Judas, em João, a segunda carta de João, diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Judas, o apóstolo, não o Iscariotes, claro, mas está lá em Judas 1,17, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles ouviram de Jesus e retransmitiram e apregoaram esta verdade da palavra de Deus. Tempos de guerra Jesus previu, tempos de guerras e rumores de guerras. Sim, mas nós falávamos
sobre impostores e enganadores, falamos. Agora, rumores, Jesus previu tempos de guerra e rumores de guerra. Será que nós temos visto isso? Durante 100 anos do século XX, o mundo teve somente 3 dias sem nenhum conflito armado. Vivemos a ameaça de guerra entre os países. Não são poucos os países que estão aí se engalfinhando, que estão jogando seus mísseis para lá, mísseis para cá, e não para esta guerra. Estão em constante guerra e rumores de guerra. Conflito entre nações, entre reinos. Então, queridos, tudo isso não é fruto apenas, estas guerras não é fruto apenas de momentos políticos, isso não é resultado apenas de momentos políticos, de discórdias políticas, mas isso é resultado do que está previsto na Bíblia, guerras e rumores de guerras que antecederiam o princípio das dores. Jesus também previu tempos de pestes, ebola, AIDS, dengue, cólera, malária, gripes, Covid-19 e tantos outros que nós já atravessamos. Pestilência, Jesus previu tudo isso. Isso não é nenhuma novidade para nós que conhecemos a palavra de Deus. Às vezes, nós cristãos ficamos com uma certa revolta, por exemplo, da China, porque foi de lá que se originou, foi de lá que partiu toda essa pandemia. Mas, por outro lado, nós aquietamos o nosso coração e até oramos por aquela nação, porque isso está previsto na palavra de Deus. E como eu disse, não foi qualquer profeta, não foi qualquer escritor bíblico, foi o próprio Jesus que previu a vinda de tempos de pestes cheio de mortandade. Então, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. Jesus também previu tempos de fome. Tempos de fome. Gasta-se mais em cães e gatos. Ora, irmãos, eu fico entristecido quando eu vejo uma postagem, alguém fazendo o aniversário do seu cachorrinho, com direito a bolo, com direito a guloseimas dos animais e tudo, balões, músicas, cartões de aniversário. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta à dignidade humana. E isso também é afrontar o nosso Deus. Que nós precisamos ter cuidado com os nossos animais, isso é até bíblico. Mas ter cuidado no sentido de não maltratá-los. De tratá-los com decência. Tratá-los adequadamente. Nós temos um cão aqui na nossa casa, o cachorro, o Billy, mas nós o tratamos assim, nem dentro de casa ele fica. Quando muito nós abrimos a porta da cozinha, enquanto a pastora está tratando uma carne ali, ele fica atento, ver se sobra alguma coisa, vez por outra nós passamos lá, fazemos um afago na cabeça dele, colocamos a comida dele no tempo certo, né? Banhamos ele, mas eu não vou gastar meu dinheiro para fazer um aniversário de Billy. Deus me defenda disso. Jamais farei. Então, isso, nós temos visto que enquanto pessoas estão vivendo miseravelmente, enquanto pessoas estão na sarjeta, enquanto pessoas estão enfrentando o flagelo da humanidade, vivendo dias terríveis de fome, as pessoas estão gastando com coisas esdrúxulas, as pessoas estão gastando desenfreadamente com coisas desnecessárias. Então, as periferias das cidades são a imagem da miséria humana. O Nordeste brasileiro é constantemente assolado pela fome. Na África,
Uma grande parte da população está subnutrida. Aqui na Venezuela, norte, né? Aqui na Venezuela, quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas vivendo dias difíceis, terríveis? Então, esta fome foi prevista por Jesus quando ele advertiu os seus discípulos no final dos tempos. Jesus previu terremotos em vários lugares, amados. Durante o século XX aconteceram mais terremotos do que em todos os séculos anteriores. Jesus previu tempos de torturas, tribulações e martírios, onde muitos abandonarão o Senhor Jesus. O Evangelho tem sido perseguido através de leis injustas. Leis injustas. Deixa eu repetir, decretos injustos. Sabe por quê? Porque há um decreto para que os crentes devem, quando abrir as suas portas, se sentarem a 1,5 metro de distância, com máscara, os pés devem ser pulverizados lá com água sanitária, as mãos com álcool gel, estarem de máscaras, e por pouco tempo. Aí você olha numa aeronave, num avião, 100, 150 pessoas sentadas lado a lado, bem prensadinho, que antigamente as poltronas dos aviões eram até mais distantes, agora é tudo assim prensado um em cima do outro. Quer dizer, aí para lá pode. Por isso que nós asseveramos com todas as letras maiúsculas, leis injustas. Então, esse nosso evangelho tem sido perseguido e vai ser muito mais. Queridos, faz anos que eu falo sobre isso. Quando pastoreei em Patos, há 18 anos atrás eu já dizia, amados, eu creio que nós não passaremos pela grande tribulação, mas se preparem, porque a igreja do Senhor Jesus vai sofrer uma perseguição violenta. E nós estamos vivendo uma perseguição velada, disfarçada, a partir disso que eu citei agora, que no tempo você tem que ficar 1,5 metro distante do seu irmão, no avião fica todo mundo colado, ajojado, como disse minha mãe, ajojado, tudo junto, empilhado. Então, nos países muçulmanos, os cristãos são perseguidos e mortos. As muitas tribulações, as lutas pela sobrevivência têm levado os mais fracos a abandonarem o evangelho da salvação. E olha que nós vamos chegar a tempo que ninguém vai dizer, não, eu não sei quem é, não sei nem quem é esse Jesus que vocês estão falando. Tempos de escândalos e traições e ódio. Jesus também previu escândalos e corrupção nos governos, na igreja, nas empresas, nas famílias. Nós vemos traições, divisões, ódios, porfias, contendas entre os povos, disputas comerciais por terras, por princípios religiosos, ódio e disputas entre tráfico de drogas nas favelas, nos presídios. Tempos de escândalo, traições e ódio. Jesus previu também tempos de escárnio, de iniquidade forte, desamor. Consequentemente, o amor de Deus diminui e aumenta a violência e a criminalidade. O quadro da violência descrita nos jornais é tão grande que já não traz impacto aos leitores, aos ouvintes. Falta amor na família, na igreja e entre os povos. O amor está desaparecendo. Ninguém tem mais sensibilidade pelos outros. Não há mais respeito. Não há mais piedade pelas outras pessoas, cada um por si, como se diz, é cada um por si, Deus por todos, cada um que se vire. Eu já tenho problemas demais na minha casa para resolver na minha vida, eu vou lá estar preocupado com o problema de seu ninguém? Infelizmente, porque o amor de muito tem esfriado, o inimigo de nossas almas
O arqui-inimigo de Deus tem soprado na vida das pessoas. Se preocupe com a sua casa, se preocupe com a sua casa, deixe fulano de lado, deixe cicrano de lado, se preocupe com a sua casa, com a sua vida, viva a sua vida, desfrute a sua vida. E o amor de Deus tem esfriado, e a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus previu o tempo de pregar o evangelho do reino por todo o mundo. Temos a responsabilidade de pregar o evangelho da salvação no Brasil e em todo o mundo, queridos. Portanto, vão e façais discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. A recomendação de Jesus, Jesus previu que este evangelho deveria ser pregado em todo o mundo. O que você tem feito? Você como cristão, você que se diz cristão, o que você tem feito para que esta palavra chegue às pessoas? A gente diz, mas já tem, a televisão já fala todos os dias, os programas de televisão, de rádio, os jornais, etc, etc. Sim, mas muitas vezes o seu vizinho não conseguiu, foi dito, foi propalado, foi anunciado, mas o seu vizinho, o seu parente não conseguiu ainda entender esta verdade, e você precisa orar para quebrar estas raízes que o inimigo fincou na mente deles, para que ele possa também quebrar, para que Deus quebre essas algemas, essas amarras, e a pessoa fique livre, para que Deus sare a enfermidade no entendimento, na visão do entendimento, e ela possa vir a enxergar, compreender o plano de salvação em Cristo Jesus. Não é nenhum anjo que vai descer do céu para fazer isso, é você, a responsabilidade é sua. O Senhor disse, portanto, vão e façam discípulos. Você tem feito discípulo para Jesus? Pois bem, nós estamos concluindo. O quadro descrito afirma, através de uma palavra profética proferida por Jesus há 2000 anos atrás. Retrata a época que estamos vivendo. Creio, queridos, que fazemos parte da última geração antes do arrebatamento da igreja. Então, é tempo de vigilância e de perseverança. O reino de Deus é tomado através de esforço. Então, é necessário empenho, perseverança. Não olhar para trás como a mulher de Ló olhou, e confiar inteiramente na palavra de Deus, para que tenhamos força e direcionamento para perseverarmos até o fim. Aí eu anotei aqui Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, nós poderíamos falar muito mais, mas o nosso tempo é limitado. Por isso nós estamos por aqui encerrando. Espero que você tenha compreendido que todo esse relato de Jesus está apontando, sinalizando para os dias de hoje que nós estamos vivenciando. Então, prepare-se para se encontrar com Jesus. Faça uma aliança com Jesus. Não perca tempo. Deixe a sua religiosidade de lado e faça uma aliança com Jesus, para que você possa ir morar no céu. Amém? Deixa-me anunciar aqui através do Instagram ainda, né? Os aniversariantes. Essa semana, Essa semana nós tivemos somente, no dia 16, o nosso irmão Jô, né? Jovem aqui da igreja. Que Deus abençoe ricamente, que Deus lhe proporcione muita saúde, muita paz, sabedoria na sua caminhada cristã. Amém? Queridos, e nós queremos agradecer a presença de todos. Louvamos a Deus pela tua vida. E esta semana, um minuto, amém. Esta semana, quarta-feira, nós teremos o culto de oração e ensino da palavra. Iremos iniciar a nova revista da Escola Bíblica. E sexta-feira, a pastora Marlene estará reunida com as mulheres. Elas tiveram uma experiência maravilhosa sexta-feira. Fizeram uma live aí, todo mundo vendo todo mundo. Foi uma bênção do céu, né? E sábado teremos às 19h30 o culto dos jovens. Domingo pela manhã teremos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, neste mesmo horário, às 19 horas, certo é que começamos um pouco tarde hoje, mas às 19 horas nós teremos o culto de celebração. Amém? A todos, uma semana ricamente abençoada.
que Deus te dê muita paz, muita alegria, muitas vitórias. Um beijo no coração. Deus eterno, Pai santo de amor e bondade, somos gratos a Ti por estes momentos na Tua presença, que Tu continues a nos abençoar. Despede-nos em paz debaixo da Tua graça. Que o amor de Deus, a graça restauradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o seu povo espalhado na face da terra e aqueles que estão ligados pela live, em nome de Jesus. Amém.